Preciso colocar título? Rasura desconta ponto? Qual o tamanho de cada parágrafo? Eu posso falar mal do governo? São tantas as dúvidas que as pessoas têm sobre a redação do Enem, não é? Então vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre essas e outras dúvidas muito comuns sobre a redação. Oi gente, professora Helena Faria aqui de volta com os vídeos da Oficina Textual e hoje a gente vai conversar sobre as principais dúvidas dos candidatos sobre o que fazer e o que não fazer na redação do Enem. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações também para você estar sempre recebendo os nossos vídeos em primeira mão e também ajudar a gente, a crescer e a produzir mais conteúdos assim gratuitos para vocês, tá bom? A primeira dúvida que a gente recebe bastante é: preciso colocar título? Ora, se for na redação do Enem, você não é obrigado a colocar título não, tá bom? Mas você também não é proibido. O título, ele não desconta e ele nem dá ponto especificamente ali. Ele pode ser muito interessante para construir a coerência do seu texto, para fazer parte ali do projeto do seu texto. Mas, se você não souber fazer um título curto, interessante, é melhor não fazer na redação do Enem. Mas fique atento, se você vai fazer outros vestibulares, é importante ler o edital, tá? Porque outros vestibulares, como o UERJ aqui no Rio de Janeiro, cobram título. Então, já fica de olho, você sabe que você tem que ler o 1984 para fazer a redação da UERJ do próximo vestibular, e lá você vai ter que colocar título, é bom treinar. A segunda pergunta que a gente recebe bastante é: posso usar letra de forma? Pode sim, desde que você saiba diferenciar as letras maiúsculas de minúsculas, tá? Porque isso é algo cobrado na competência 1 da redação do Enem. É um conhecimento que você tem que ter sobre a modalidade escrita, saber quando usar a letra maiúscula e quando usar a letra minúscula. Então, se você for fazer a letra de forma, você tem duas opções. Aquela em que você realmente alterna, a chamada letra de máquina, Tem a letra maiúscula e tem a letra minúscula. Ou, se você fizer tudo naquela caixa alta, faz a letra maiúscula um pouquinho maior, tá? Para que fique diferente das demais que vão representar as minúsculas. Terceira dúvida é sobre as rasuras. Rasurar desconta ponto? Não, rasurar não desconta ponto. O importante é você tomar cuidado para não fazer uma rasura muito marcante que possa ser confundida com um desenho. Desenhos, sim, anulam a sua redação. Então, o que a gente recomenda? Errou uma palavra? Passa só um risquinho em cima. Passa um risquinho forte, assim, para mostrar que aquela palavra está anulada e escreve a palavra corretamente do lado, tá bem? E continua a vida como se nada tivesse acontecido. Não coloca parênteses, tá? Na palavra que foi errada, porque também pode ser interpretado como uma forma de identificação ali da prova, tá bom? Então só risca e vida que segue. Quarta pergunta que a gente também recebe bastante é: qual tamanho cada parágrafo tem que ter? Tem que fazer 5 linhas? E se eu fizer 6 linhas no parágrafo, vai dar problema? Olha, não existe número fixo de linhas num parágrafo não, tá? Você pode fazer um parágrafo aí entre 5 até 8 linhas. Tudo vai depender do que você vai escrever ali dentro, E também depender da quantidade total de parágrafos que o seu texto tem. O número máximo de linhas que você tem é de 30. Então, se você faz 5 parágrafos, normalmente 6 linhas dá certinho para cada um, Agora, se você faz 4, cada um pode ser um pouquinho maior, 2 deles podem ser ainda maiores. Então, você tem que tentar equilibrar só. Fica muito estranho quando a gente está lendo um texto e um parágrafo é muito maior do que o outro, porque mostra que aquela ideia teve muito mais importância, do que as ideias dos outros parágrafos, ou que você fez a divisão errada de parágrafos. Então, tente ter um limite equilibrado, mas não se preocupe tanto assim com uma quantidade fixa de linhas em cada parágrafo. Se preocupe mais em saber o que tem que ter em cada parte da redação, O que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, o que tem que ter na conclusão. Então isso é mais importante do que a quantidade de linhas. A gente tem vídeos aqui no canal falando sobre cada uma dessas partes. Então dá uma olhada aqui no card para você aprender direitinho a fazer a estrutura de cada parágrafo, beleza? Quinta pergunta: se eu usar palavras mais difíceis, eu tenho mais chances de ganhar mais pontos na redação? Não, meu amor, não tem. Isso é muito comum de ver, principalmente em quem está começando agora a estudar a redação e tal.
e aí quer pesquisar um vocabulário mais complicado, mais rebuscado, né? Palavras mais formais, mais cultas, achando que isso vai deixar o corretor ali meio encantado com a sua redação. Isso não acontece. O que a gente recomenda que você faça? Que você use palavras que já fazem parte do seu vocabulário, palavras cujo significado você conheça, tá? Não vai me inventar de colocar umas palavras que você não sabe qual é o significado certo e correr o risco de usar no contexto errado ou mesmo de errar a grafia. Então não dá bobeira, tá bom? Se você quiser, obviamente você pode aumentar, deve aumentar o seu vocabulário, mas só escreva mesmo na sua redação palavras que você tenha segurança ali. A sexta pergunta é: posso fazer perguntas na minha redação? Depende. O texto não é efetivamente um lugar de você deixar informações em aberto. E as perguntas são informações em aberto, né? Então, você até pode fazer perguntas desde que elas sejam respondidas na própria redação. Ou você pergunta e responde logo em seguida, ou você faz a chamada pergunta retórica. Mas olha, preciso te falar uma coisa aqui, uma visão minha sobre esse assunto, né? Não vejo muita necessidade de fazer perguntas. Não é um recurso argumentativo que vai enriquecer a sua redação grandemente, sabe? Melhor você ir direto para aquilo que você quer dizer, afirmar logo a sua opinião, afirmar logo o seu argumento, em vez de ficar tentando fazer interlocuções, tá? É possível fazer pergunta, mas dá mais trabalho do que bons resultados. Então, eu acho mais interessante evitar. Sétima dúvida: posso usar os textos de apoio na minha redação? Pode, mas não deve fazer duas coisas. Você não deve nem copiar os textos de apoio da prova e nem deve só usar os textos de apoio da prova. Se você só usa as ideias que estão ali naqueles textos motivadores, a sua redação não vai passar da nota 120 na competência 2. Então, você vai ficar estagnado ali nesse nível. Se você quiser entender um pouco mais como funciona a competência 2, vai aparecer um card aqui para você, tá? Então, pode usar, principalmente se, assim, deu ruim, você não conseguiu pensar em nenhuma ideia, não pensou em nenhum repertório diferente, então usa as ideias dos textos de apoio. É melhor ter alguma nota do que não ter nenhuma, né? Mas evite se apoiar única e exclusivamente nas ideias dos textos da coletânea. E copiar, jamais. E por falar aí em repertório, né, informações que estão ou não estão nos textos de apoio, a oitava pergunta é: qual é o melhor tipo de repertório para colocar na redação? É melhor fazer citação filosófica? É melhor fazer referências culturais? O que é mais interessante de fazer? Olha, não existe um tipo de repertório que seja melhor do que o outro. Todos os repertórios, se você estiver usando dados estatísticos, se você estiver usando citações, se você estiver fazendo referências a livros, filmes, etc., todos eles são bons, desde que você saiba usar na sua redação. E como que você sabe usar o repertório na sua redação? Fazendo uma ligação com o seu argumento. Esse é o nível máximo aí de repertório e a gente vai falar sobre isso no vídeo da semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser lembrado disso, tá? Nona pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo sempre, há anos. Nos 10 anos que eu dou aula de redação, nos 10 anos eu ouvi essa pergunta. Posso falar mal do governo na minha redação? E aí muita gente tem esse medo porque pela prova do Enem ser uma prova aplicada pelo governo federal, né? Muita gente tem essa pergunta, tem essa dúvida. Olha, falar mal do governo e ofender são coisas muito diferentes, né? Se você percebe que há uma falha do governo em algum ponto, você pode sim apontar essa falha, desde que você comprove, desde que você justifique essa sua opinião, essa sua visão. Da mesma maneira que você pode dizer que o governo tem que ser o responsável por resolver determinado problema, né? Como um agente lá na proposta de intervenção. O que você não pode fazer é ofender ninguém, a honra, a pessoa de ninguém, tá? Até porque isso vai contra os direitos humanos, fere os direitos humanos e é uma regra aí da prova também. Você não pode fazer isso, tá bom? Por mais que dê vontade. Por falar em proposta, a 10ª pergunta também é bastante recorrente. Tem um número fixo de propostas que eu preciso fazer? Antes eram 2, agora é uma só? Eu sou proibido de fazer 2 propostas? Olha, você pode fazer quantas propostas você quiser. Desde que o texto fique bom, né? Não precisa também encher o texto só de propostas se você não apresentou o problema, por exemplo. Então, o que é ideal? Que você verifique o seguinte: quantos problemas você apresentou no desenvolvimento? 2. Então veja, se uma proposta consegue resolver esses 2 problemas, se uma proposta conseguir resolver, perfeito.
Se uma não conseguir resolver, então faz 2 propostas. Uma completa, se você quiser saber como fazer, vai aparecer aqui o card para você também, de um vídeo falando sobre isso. Então você faz uma proposta completa e a outra você faz mais curtinha, incompleta mesmo, só para garantir a coerência textual e aí favorecer a nota lá na competência 3. Então é isso, gente. Essas foram as principais dúvidas aí, as 10 principais dúvidas sobre a redação do Enem. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder pra você, tá bom? Você também pode achar a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente também pode tirar dúvidas por lá e a gente tem muito mais conteúdo pra você lá, tá bom? É isso. Espero você aqui na semana que vem.